Tá gravando, gravar, tá gravando. Olá, meu nome é Natália Rosa. Seja muito bem-vindo ao canal Praticamente Inofensiva. No vídeo de hoje, eu vou contar 10 coisas que eu descobri por ser uma pessoa trans. Mas antes de eu começar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. A primeira coisa que eu aprendi por ter passado por todo esse processo de transição, que durou aproximadamente 3 anos, que agora eu já estou, acho que no meu 4º ano de transição, foi a importância de se sentir bem na própria pele. A impressão que eu tenho é que as pessoas em geral tendem a negligenciar a questão de se olhar no espelho e se sentir bem com a sua aparência, com a sua autoimagem. Como eu nasci num sexo que eu não me identifico, eu tive que passar por um processo, que seria os hormônios, o bloqueador de testosterona, também fiz uma cirurgia plástica, que se você quiser saber tudo sobre ela, eu vou colocar no card aqui em cima. Então, eu fiz todos esses procedimentos que me permitiram descobrir como é importante se sentir bem na própria pele, se olhar no espelho e realmente se reconhecer. Ou até mesmo em questão de estilo de roupas, porque às vezes a gente está usando as mesmas roupas há um tempão, ou o mesmo tipo de cabelo, os mesmos acessórios, e a gente já não se identifica mais com aquilo. Então, uma das coisas que eu aprendi é isso. É a gente realmente se expressar. Eu acho que essa é a palavra certa. Se expressar de uma forma que a gente permite que os outros conheçam um pouco mais de quem nós realmente somos. A segunda coisa que eu descobri por ser uma pessoa trans é que, no fundo, o ser humano só quer se conectar com os outros e ser aceito. Não querendo dizer que todos somos carentes, nem nada assim. Eu acho que é uma questão muito mais profunda e que se conecta com o fato de nós sermos animais, seres vivos que vivem em comunidade. Então é muito importante para nós que a gente não se sinta excluído. Eu acho que isso tem tudo a ver com o drama que geralmente a mulher trans convive. Porque nós, como fazemos parte de um grupo que sofre muito preconceito, a gente tende a acabar sendo isolada pela sociedade, tanto em questões de trabalho, quanto amizades, quanto relacionamentos. E eu acho que muitas pessoas que têm medo de se assumir trans, na verdade, lá no fundo, elas têm medo de ser excluídas. Têm medo de que ninguém queira se conectar com elas e que elas acabem realmente sem ninguém. Então isso foi uma coisa que eu descobri, que no fundo todos nós só queremos ser aceitos como nós somos. A terceira coisa que eu aprendi é que nós não devemos colocar exigências para passarmos a nos amar. Eu vou explicar o que isso significa. Muitas vezes a gente pensa assim: eu só vou me amar se eu fizer a cirurgia tal. Eu só vou me amar se eu perder tantos quilos. Eu só vou me amar quando eu arranjar um namorado ou quando eu arranjar uma namorada. Então, quando a gente fica colocando exigências pra gente passar a gostar da gente, a gente, na verdade, está fazendo bullying com a nossa essência, Porque isso é um indicador, primeiro, de que a gente não está se amando no momento presente. Nós não estamos nos amando. Isso nunca é positivo. Então, uma coisa que eu aprendi é que tu tem que se amar agora, como tu é. Amar a tua essência. E com o decorrer do tempo, tu vai fazendo essas melhorias, esses aprimoramentos, mudando teu estilo de roupa, fazendo a cirurgia que tu quer. Enfim, não importa. A questão é: não coloque exigências para tu passar a se amar. Se ame apesar de, e não só vou me amar se. Essa é a diferença. A quarta coisa que eu aprendi, eu posso dizer isso com a experiência da minha vida, é que tu pode passar uma vida inteira fingindo ser outra pessoa, que todo mundo é capaz de acreditar. Para quem não sabe, eu realizei a minha transição somente aos 26 anos de idade. E antes disso eu performava um papel completamente construído. Não foi aquela transição natural, bonita, que a pessoa vai se descobrindo. Não, no caso eu tinha um papel masculino, que eu forçava para a sociedade. E o que mais me chocava naquela época é como ninguém conseguia me ver de verdade. Parecia que realmente só uma aparência, e um jeito forçado de falar e de se mostrar já era o suficiente para convencer todo mundo de que aquela pessoa era real.
Isso é uma coisa que eu aprendi, que assim, a gente nunca pode levar o que as pessoas estão te mostrando pelo exterior como quem elas são de fato. Porque muitas vezes, na verdade, elas estão escondendo a pessoa que elas realmente são. Inclusive, uma coisa que também me faz pensar é que existem várias outras pessoas trans por aí que não são assumidas. Então, se você conhece homens, mulheres, talvez essas pessoas não sejam homens e mulheres, talvez sejam pessoas trans que ainda não se assumiram. A quinta coisa que eu aprendi é que o mal ainda está vencendo. Mas não se assuste com isso. O que eu quero dizer com essa frase é que, como eu passei de uma situação de vida extremamente privilegiada, né, que era do menino hétero, de classe média alta, empresário, relativamente bonito, a impressão que as pessoas tinham de mim era extremamente positiva, sem eu ter feito absolutamente nada para merecer isso. Né? Porque assim funciona o privilégio. Todo mundo te bajula, todo mundo te respeita sem tu ter feito nada. É só pelo fato de tu ser um homem hétero, branco, e hétero com dinheiro, sabe? Então, assim, quando eu me assumi como uma mulher trans lésbica, gente, eu sofri preconceito até de outras trans que não entendem o fato de eu gostar de mulher. Então, junto com isso, eu passei a perceber muitas coisas no mundo. E realmente eu percebi que o mal está vencendo. O machismo ainda está vencendo, ainda existe muitos crimes de homofobia, né? A gente ainda elege pessoas extremamente preconceituosas, que têm ideias conservadoras num sentido mais, assim, medieval mesmo, né? A vantagem é que nós estamos aqui botando a nossa boca no trombone, né? Ajudando a dar voz para todos os grupos LGBT e todas as minorias, né? Então, felizmente, estamos progredindo, mas eu percebo que o mal ainda está vencendo, de forma geral. A sexta coisa que eu descobri por ser uma pessoa trans é que gênero e sexualidade são coisas muito reais. Sabe aquela história de somos todos seres humanos, todos somos iguais, todo mundo é bissexual, a alma não tem gênero? Assim, eu meio que entendo de onde vem esse raciocínio, tá? Mas assim, uma coisa é muito certa, gente. Sexualidade existe, porque eu pude me provar, né? Tem um vídeo que eu conto aqui de quando eu tentei ficar com homens e foi uma experiência bem traumática. E eu botei realmente para tentar descobrir essa questão de se era isso que eu realmente gostava, se realmente eu sou uma mulher que realmente só gosta de mulheres. E eu descobri que sim, é verdade. Então, assim, pessoas gays são reais, pessoas lésbicas são reais, pessoas héteras são reais, pessoas bissexuais são reais. E junto a isso também tem a questão de que gênero é real, né? Muita gente fala, mas o que é ser mulher? O que é ser homem? E a verdade é que essa é uma pergunta super complexa, né? Eu acho que nem posso entrar nesse vídeo na questão, isso pode até ir para outro vídeo, porque isso envolve sociologia, envolve psicologia, neurociência, envolve um monte de questões e um monte de abordagens diferentes para responder essa pergunta. O que é fato é que existe o sexo masculino e o sexo feminino. Algumas pessoas se identificam com o gênero que é atribuído àquele sexo e algumas pessoas não se identificam. As pessoas que não se identificam são as pessoas trans e nós fazemos essa correção corporal tomando hormônios e coisas assim. A sétima coisa que eu descobri é que o ser humano tem muito medo do que é diferente ou do que é estranho. E que ele é capaz de matar por causa desse medo. Assim, quando eu comecei a me assumir, comecei a me mostrar para o mundo e eu comecei a, de fato, perder os meus privilégios, a primeira coisa que me fez chorar e que me fez parar para pensar é o fato de que o preconceito não faz sentido. Ele não faz sentido. Digamos assim, se você, não sei, vai lá e agride alguém, você dá um soco na cara de alguém, essa pessoa vai ter todos os motivos para implicar contigo, para não gostar de ti. Enfim, aí a gente tem uma justificativa. Mas o preconceito, ele é completamente sem motivo. Então, assim, quando eu comecei a perceber que algumas pessoas, não sei, elas tinham problemas comigo, elas não estavam gostando de mim ou gostando da minha presença, pelo simples fato de eu ser uma pessoa trans, eu comecei a questionar de onde vinha o preconceito. E a conclusão que eu cheguei é que as pessoas têm medo do diferente.
tudo que é diferente do que elas conhecem, é diferente do que é mostrado na mídia, é diferente do que os pais delas mostraram para elas, assusta, né? E as coisas que fazem com que elas sintam que estão perdendo o controle faz com que elas tenham esses instintos primitivos, que é matar, que é, não sei, mandar para longe. Então isso é uma das coisas que eu descobri, que o ser humano ele não sabe lidar com coisas diferentes e que a forma imatura dele lidar com isso, ao invés de, não sei, instigar sua curiosidade, pesquisar, estudar, tentar incluir, muitas vezes é tentar destruir aquilo para sentir um certo conforto psicológico. A 8ª coisa que eu aprendi por ser uma pessoa trans é que algumas pessoas têm mais facilidade de enxergar a alma das outras do que outras pessoas, né? Isso é muito interessante porque eu reparei desde que eu comecei a transição, que é mais ou menos assim. Se eu falo pra ti que sou uma mulher trans, né? Algumas pessoas imediatamente vão olhar nos teus olhos e vão te reconhecer como mulher. Veja bem, elas não estão forçando a barra na cabeça delas para te entenderem como mulher. Elas simplesmente te olham por dentro, elas te entendem imediatamente e percebem que tu é uma mulher que nasceu num corpo do sexo masculino e que, né, tá fazendo essas adaptações para se sentir melhor na própria pele. Mas são pessoas que olham para ti e veem que tu é uma mulher. São pessoas que não vão errar teu pronome, são pessoas que não vão ter problema nenhum de identificar com mulher desde o começo. Agora, por outro lado, tem pessoas que vão passar meses e meses, até anos e anos se enrolando para conseguir te enxergar pelo gênero que tu realmente é. Geralmente essas pessoas têm um apego muito grande ao corpo físico e elas têm uma dificuldade muito grande de desvincular o sexo, que geralmente pertence ao gênero correspondente, do gênero da pessoa que tu realmente é. Então, isso é uma coisa bem engraçada, que eu percebo que, assim, não tem a ver com o teu nível de desconstrução. Isso é uma coisa bem aleatória e, às vezes, a pessoa menos desconstruída que tu imagina vai lá e já consegue te enxergar como quem tu realmente é. A 9ª coisa que eu descobri por ser uma pessoa trans é que quanto mais privilégios tu tem, mais difícil provavelmente vai ser para ti entender a dor das minorias e reconhecer de fato os teus privilégios. Não é à toa que geralmente as pessoas que mais são homofóbicas são os homens héteros, porque eles são as pessoas mais privilegiadas da sociedade. E uma coisa bem interessante é esse papo de somos todos iguais, não vejo distinção entre brancos e pretos, sabe? Geralmente essa conversa vem de pessoas brancas e que têm dinheiro. A gente que tá na minoria, a gente que sofre preconceito todos os dias, a gente que ouve, coisas preconceituosas a vida inteira, que lê coisas preconceituosas na internet praticamente todo dia, a gente sabe que nós não somos todos iguais para a sociedade. Por dentro, nós até podemos ser iguais. E numa instância assim, de vida real prática, nós realmente talvez sejamos iguais. Só que não é assim que o mundo trata as pessoas. Então, uma coisa que eu percebo é que geralmente quem tem mais privilégios tende a ter menos consciência das dores de quem tem menos privilégios. Então, assim, eu acho que vale também eu colocar aqui que só porque eu sou uma mulher trans eu não tenho privilégios. Na verdade, eu tenho vários. Um deles é que eu tenho uma empresa, então eu tenho uma fonte de renda que geralmente é maior, né, do que se eu fosse funcionária. Outra coisa é que eu sou branca, que eu tive estudo, né, quando eu era criança e quando eu fui adolescente. Então eu tenho vários privilégios que eu acho que são super importantes de reconhecer, até para que eu possa ser uma pessoa mais evoluída e ajudar as outras que estão em situações menos privilegiadas. E a última coisa que eu descobri por ser uma pessoa trans é que o processo de transição ele é muito confuso e muito complicado. Uma coisa que eu percebi com o canal é que eu tô inspirando muitas pessoas trans que ainda estão no armário. E uma coisa que eu percebo sobre pessoas trans nessa situação é que elas ficam muito empolgadas com o conteúdo trans e elas querem ser, elas se identificam, né? Só que olhando pra trás, quando eu tava nessa fase, eu ainda não me conhecia de verdade, né? A gente precisa desabrochar para realmente passar a entender quem nós somos. Eu associo muito a transição de gênero a um casulo de borboleta. E parece que assim é uma metáfora meio clichê, mas ela se enquadra muito bem em como é. Que a gente está ali rastejando até que a gente para,
percebe que a gente precisa mudar, entra nesse casulo, e esse casulo às vezes demora um tempão, às vezes a gente sofre muito nesse casulo, que eu considero que é aquele primeiro ano de transição. E quando a gente sai do casulo, que às vezes demora 2 anos, 3 anos de transição, que todo mundo já nos entende pelo gênero que a gente se declara, né? Pelo gênero que a gente se entende, nós nos transformamos na nossa pessoa de verdade. Então existe uma diferença entre a trans que está na pré-transição e a trans que já está vivendo sua vida plenamente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada por terem assistido, um beijão e até a próxima.